Bem, são 8 horas. Nós damos as boas-vindas a todos. A nossa sala está bem frequentada hoje. Bom, nós temos os nossos estudos de todas as terças-feiras. E hoje a gente vai inverter aqui os fatores. Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, que trata da qualidade da prece, ou qualidade da prece, exatamente, que vai ser feito o estudo, as reflexões vão ser feitas por Márcia, e depois nós vamos passar a palavra para a Juliana, e ela vai trabalhar as questões 849 a 850 do Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Convido a todos a fechar os olhos, para que a gente busque essa interiorização, para que nos encontremos com nós mesmos, inicialmente, deixando as questões do dia e buscando elevar cada vez mais e mais o nosso teor vibracional, pedindo à equipe espiritual da Fraternidade Espírita de Aldeia, que coordena este trabalho de todas as terças-feiras, que conosco esteja, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para o entendimento das questões, dos temas tratados na noite de hoje, e que nossos corações estejam prontos a receber as informações e processá-las em atitudes no nosso dia a dia, na rotina de nossas vidas. Pedimos também a proteção do nosso amado Mestre Jesus, de Maria, Mãe de toda esta humanidade, e acima de tudo e de todos, ao nosso Pai, ao nosso Criador, a fim de termos uma noite profícua, uma noite de aprendizado, uma noite fraterna. Que assim seja. Bem, então, com esta prece, a gente passa a palavra para Márcia, que vai tratar da qualidade da prece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. É com você, querida. Obrigada, Cláudia. Estou muito feliz daqui da gente falar justamente desse tema, que é um tema tão importante, né, nos dias de hoje. Acho que, mais do que nunca, muitos aprenderam a encontrar a prece novamente, que já estava esquecida, para ter um pouco mais de força, né, para levar essa situação que o mundo todo está passando. E aí, esse tema, esse capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 27, ele é intitulado Pedi e Obtereis. Então, o título ele já dá uma boa ideia do que o capítulo vai tratar, né? E a primeira parte deste capítulo fala sobre as qualidades da prece. E aí, quando a gente lê o título Qualidade da Prece, já pode até surgir uma curiosidade, assim, como assim qualidade, né? Como é que se mede a qualidade de uma prece? E quando a gente começa a ler o tópico do Evangelho, a gente entende exatamente a que Kardec, a que o autor se referia, né? Ele fala assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, como se a oração fosse um espetáculo, né? Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo.
e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser, pela multidão de palavras, que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, nessa primeira parte desse tópico, qualidades da prece, já fica bem clara a mensagem do Cristo aqui, né? Que você não precisa, na verdade, você nem precisaria pedir, é que Deus sabe, né? O Pai sabe que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, mas a gente precisa saber como pedir. É isso que ele vai falar um pouquinho mais na frente, quando ele usa uma parábola para exemplificar o que ele estava querendo dizer. Mas, assim, o que importa, acho que nesta primeira parte aqui, o que importa é nós termos consciência da forma como a gente deve se dirigir ao Pai, né? Da forma como a gente deve fazer a prece. Mais na frente ele fala desta parábola. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. Olha o que ele já está colocando aí, a questão do orgulho, da vaidade, né, da gente fazer essa necessidade que muitos ainda de nós trazemos de ir a um local específico, de se apresentar à sociedade naquele momento de oração, para que vejam que você está orando, né? Como se parece que houvesse que Deus precisasse ver esta encenação acontecer para acreditar que você de fato está fazendo a prece, quando não é nada disso, né? Então vejam a parábola que Cristo contou. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo. Olha que Jesus chamou a atenção, disse assim, o fariseu orando consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar, explorar essa parábola, mas eu queria antes ler o comentário que está aqui no Evangelho sobre esse ponto. Tá? Então, o comentário é o seguinte: as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossos defeitos, e não vossas qualidades. E se comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, número 7 e 8. Então, veja a riqueza de mensagens que esse trecho traz. Né? A primeira coisa, que a oração, se você tem alguma mágoa no coração, se você deixou de perdoar alguém, isso vai interferir na qualidade de vibração que você carrega consigo. Né? Então, você mesmo querendo fazer uma prece que atinja ao máximo, né, o pedido que você deseja de coração, que o primeiro exercício a fazer
é se livrar. Eu não consigo me lembrar agora exatamente, mas eu ouvi uma vez o Divaldo usar uma figura de linguagem que eu achei muito bonita, mas era algo assim: quando a gente perdoa, a gente tira de nós o peso de estar causando mal a alguém, né? Então parece que a gente está fazendo bem para aquela pessoa que a gente perdoou, mas não. A gente está, na verdade, fazendo bem para a gente, porque essa carga negativa, esse peso que a gente carregava, né, de ter aquele pensamento ruim direcionado para alguém, é isso, na verdade, que está nos fazendo mal, né? Então, isso, quando a gente trabalha esse perdão, a nossa prece ela vai sair muito mais iluminada, né? Vamos dizer assim. Então, o perdão dá essa leveza, né? E o que ele continua falando aqui no final: se você for vos comparar com outros, veja o que há de mal em vós. Então, está bem clara essa mensagem quando ele, como uma crítica àquela postura do fariseu, que só estava se comparando, estava, na verdade, se auto-vangloriando. A prece dele nem parecia ser uma prece para Deus, parecia ele falando com ele mesmo, como Jesus falou na parábola, falando consigo mesmo, né? Como eu sou bom, eu sou melhor do que um ladrão, eu sou melhor do que esse publicano. Então, ele estava se autoelogiando. Então, ele podia até pensar que estava em conexão com Deus, mas não estava, né? Ele estava em conexão com ele mesmo, né? E isso, assim, acho que o Cristo coloca esta parábola como exemplo, porque ele compara dois tipos, não sei se eu chamaria de personagens, mas dois tipos sociais que eram bem característicos na época dele. O fariseu, ele era daquele grupo de judeus que eram bem ortodoxos, né, que seguiam as escrituras de forma muito severa, né, aquela tradição bem rigorosa, muito conservadores, e eles tinham isso, que os integrantes eles se orgulhavam de ser cumpridores da lei, de pagar os dízimos, né, até quando dava alguma esmola, que eles faziam isso publicamente para todos verem como eles eram bons, porque estavam ajudando o mais humilde, né, então às vezes até humilhando. E o publicano não, o publicano ele era judeu também, mas o publicano eles tinham por profissão trabalhar para os romanos, então eles acabavam sofrendo uma certa discriminação, eram considerados traidores, corruptos, né? Trabalhavam na cobrança de impostos, de taxas alfandegárias. Então os publicanos eles iam ao templo, mas eles não entravam nas sinagogas. Eles ficavam no lado externo do templo para suas orações, porque eram judeus também, né? Podiam chegar ali, ficar ali no lado de fora do templo para orar. Então, o Cristo usa essas duas posições para deixar bem claro o que eles representavam, né? A posição social que eles desempenhavam e o que eles representavam. E o publicano, eu acredito que, até por esta função que ele desempenhava, no fundo ele tinha, né, ele estava aqui representando como uma pessoa que tinha os seus conflitos, né, que achava que podia estar em erro, e tinha aquela humildade de reconhecer os erros. Eu acho que isso era o mais importante ali, né, que na oração do fariseu, ele em nenhum momento ele confessa seus pecados, ele mostra arrependimento, ele só fica se autoglorificando, né? Às custas da miséria do outro, porque ele ainda se compara com um publicano que está ali, né? Eu sou obrigada a Deus por eu ser melhor que esse publicano, né? Enquanto que na oração do publicano não, né? Ele não queria ser visto, ele ficou no cantinho dele e ele desejava muito o perdão de Deus, né? Talvez até por essa situação que ele vivenciava e também por essa humildade da própria condição, né? Então, ele carregava aquela vergonha pelos seus pecados, ele dizia, né, se sentia envergonhado, a ponto de, na parábola coloca, a ponto de ele sequer levantar os olhos, né? Ele não se sentia digno de fazer uma prece ao Pai, olhando assim para cima, né? Tamanha era a humildade, tamanho era arrependimento, tamanha era a vontade de ter o perdão, né? Então, você vê aí que era uma pessoa que o ego estava bem fragilizado, no sentido assim, não estava exacerbado, como no caso do fariseu.
o que a gente poderia tirar, né, do significado do que a gente viu até aqui, dessas comparações destas duas formas de orar. Primeiro, a atitude, né? Acho que a principal mensagem aí é a gente orar com a atitude correta. Eu acho que isso é o que tem a ver diretamente com o título desse tópico, a qualidade da prece. A prece tem qualidade pela forma como ela é feita, né? Que ela seja de forma sincera, transparente, que seja um momento de recolhimento, um momento em que a gente se abre, né? Como se a gente estivesse falando intimamente com um pai muito querido, que diz assim, abre o teu coração, pede de todo o teu coração, fala tudo que você está sentindo que eu vou escutar. Ninguém mais precisa ouvir, né? Eu acho que essa é a forma correta da gente ter essa conversa com Deus, né? E daí a gente tira essas lições. Primeiro, a prece não é um momento, né? Essa conversa com Deus não é aquele momento de você se vangloriar ou até justificar os seus erros, né? Não se fazer uma prece se justificando, mas uma prece sinceramente se arrependendo. No momento que a gente deixa de justificar o erro, a gente reconhece, todos nós cometemos erros. E naquele momento a gente está mostrando arrependimento, a gente fica com o coração mais leve, né, para conversar com Deus. A segunda lição é que não adianta nós nos vangloriarmos, né? Não adianta fazer uma encenação, querer parecer o que não somos, não adianta a gente procurar um templo, seja qual for a religião, se mostrar presente, fazer muitas orações, mas aquelas orações não serem legítimas, né? A gente está mostrando algo que a gente não é. Essas máscaras sociais que a psicologia fala tanto, que a gente usa no nosso dia a dia, até para conviver na sociedade, é da nossa forma de viver, a gente assumir certos papéis, né? Mas na hora de conversar com Deus, nós temos que ser nós mesmos, né? Nós temos que ser a mais pura expressão do nosso eu, né? Até porque Deus nos conhece muito bem. A gente já estudou aqui em vários momentos, no Livro dos Espíritos está bem claro que as leis de Deus estão gravadas em nós, estão gravadas na nossa consciência. Então, isso não tem como imaginar que Deus não nos conheça muito melhor do que nós mesmos, né? Se ele está dentro de nós. Então, é justamente isso. Então, a prece do fariseu, aparentemente, para os humanos, poderia até ser uma prece que levaria algumas pessoas a acreditar mesmo que é uma oração de gratidão, né? Que é uma pessoa muito religiosa, muito justa, mas não era, é só uma encenação. E aí, bom, essa parábola, então, nos chama para isso, para a gente fazer esse autoexame, avaliar essa nossa conduta. Aqui a gente está falando nesse contexto do momento de fazer as nossas preces, mas é claro que isso também é uma conduta para nós avaliarmos no nosso dia a dia. Até porque, como bem foi colocado, o perdão, né? O perdão faz parte dessa qualidade, desse aumento da qualidade da prece. E o perdão está muito relacionado com o nosso dia a dia, né? Com nós aprendermos a fazer uma boa conduta, né? A partir do que a gente está vivendo. Bom, então isso eu queria explorar em relação a essa parábola dos fariseus. Eu trouxe aqui também um outro aspecto da prece que eu acho que era muito interessante da gente explorar um pouquinho, é de que forma essa qualidade, essa prece sincera, essa prece feita de coração, né, feita com amor, de que forma essa qualidade da prece, ela se expressa, não sei se eu posso usar o termo fisicamente, né, mas a gente não enxerga, mas espiritualmente coisas acontecem com a nossa alma, com o nosso perispírito, e como isso interfere até nas ações, nos resultados desta prece.
Eu trouxe aqui 2 exemplos, só para a gente ter uma ideia de como é bonito, como é belo a gente trabalhar uma prece sincera. Um exemplo está no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 20, um livro psicografado por Chico Xavier, né? E nesse livro, é um livro de André Luiz, ele sai com o seu guia, nesse momento é Aulus, que está acompanhando ele, eles vêm até a crosta terrestre e fazem várias visitas em locais diferentes, avaliando essa questão da mediunidade. E numa dessas ocasiões, eles visitam a casa de uma senhora, né? Eles entram nos aposentos de uma senhora já por volta dos seus 70 anos, muito doente, já prestes a desencarnar, e nos aposentos dessa senhora, onde ela está ali no quarto dela, deitada, está também a filha dela, e também a netinha, filha desta filha, né? Estão as 3 ali no quarto. E aí o que eles veem Aulus é o guia, tem André Luiz, que acompanha Aulus, e tem também Hilário, companheiro de André Luiz, que também é um aprendiz, assim como o André, visitando essa senhora. E neste momento existe assim essa senhora em pensamentos, ela chama muito pelo filho que já desencarnou jovem por conta do alcoolismo. E aí está um ambiente o filho está ali perto dela, desencarnado, o ambiente está bem sombrio, bem triste. Então a filha desta senhora, né, que se chama Anésia, ela está muito sentida ao lado da mãe, vendo a mãe assim já quase sem nem conversar direito. Ela resolve fazer uma oração. E aí eu vou ler para você só o trechinho que descreve o que aconteceu quando ela fez esta oração, para a gente ter uma ideia. A dona da casa, que é a Anésia, né, a filha dessa senhora, a dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida a prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Começou a sair uma luz do coração dela. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes, solicitando medicação. Isso é André Luiz descrevendo o que ele estava vendo, né? Nenhum deles nos assinalava a presença, eles não notavam a presença de André e os demais. Diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. Aulus é o guia, né, que está com eles. São companheiros que trazem ainda à mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço desta natureza. Quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. E aí Hilário, que está ali ao lado, né, acompanhando tudo, diz assim: quanto valor num insignificante ato de fé. É como a gente Hilário foi bem espontâneo, né? Como ele disse assim: poxa, só uma prece, e uma prece é capaz de fazer isso. Então ele ficou maravilhado. E um outro exemplo que eu acho ainda mais bonito, acho que dá tempo da gente falar dele, é um exemplo que está presente no livro Libertação, também psicografado por André Luiz. E neste capítulo, eu não me recordo agora qual é o capítulo, mas é um momento em que André Luiz está acompanhando Gúbio, que é o guia que está com ele na crosta terrestre, e eles estão junto com Saldanha, que é um obsessor da pessoa a qual eles vieram auxiliar. Tá? Então, Gúbio e André Luiz vêm auxiliar uma pessoa,
e Saldanha, que está trabalhando para um outro espírito também, Gregório, se não me engano, está obsediando essa senhora. Quando eles se aproximam de Saldanha, ele começa a conversar e o Saldanha coloca a dor que ele tem também, o drama que ele passa. Ele tem um filho ainda encarnado que está preso, né? Não vou contar os detalhes, mas ele está preso, encarcerado num local psiquiátrico e está assim muito mal. E ele está muito triste com essa situação. E Gubo, como quem não quer nada, né, pergunta para Saldanha se eles podem visitá-lo. Ele estranha, mas eles vão. Então vão todos, né, a esse local onde está o filho de Saldanha, esse jovem que está lá preso. Eles encontram o jovem prostrado no chão, numa cela escura, né, e num estado muito ruim mesmo. E esse jovem está também acompanhado por 2 outros espíritos sofredores, 2 pessoas já desencarnadas, que são a esposa dele, que suicidou-se depois que ele foi preso, e a mãe, né, a que era a esposa de Saldanha, que já era desencarnada e também estava ali. Os 3 sofrendo, os 3 prostrados, sem ter nem muita consciência do que estava acontecendo. Bom, Gubbio viu toda essa situação, né? E aí ele pergunta a Saldanha se ele poderia fazer uma prece por eles. E Saldanha diz assim: e você acredita nessas panaceias? Mas concordou, deixou que Gubbio fizesse a prece. E ele faz uma prece muito linda, né? Eu não vou ler, é uma prece longa, mas eu vou colocar para vocês só o que acontece durante a prece de Gubbio, para a gente ter uma ideia de como a prece tem força, né? A prece de qualidade. André Luiz descreve assim, eles vendo Gubbio fazendo a prece. Gubbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arrancara ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado, quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório. E sublimada a luz, brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compulsão irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, os quais despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava ao alto, perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as 3 criaturas que asilava no regaço, que eram o rapaz e as 2 mulheres. Então vejam a descrição que o André Luiz fez em 2 momentos diferentes, um guia espiritual já bem elevado, fazendo uma oração, a transformação que ele sofre, e uma pessoa encarnada, uma senhora, orando pela mãe, de como também ela emana luz, emana amor, e ainda por cima, além de auxiliar a mãe, auxiliou uma quantidade de espíritos que estavam só precisando de uma oração e foram atraídos simplesmente pela vibração dela de amor que ela estava colocando naquela oração, né? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para todos nós neste momento, para a gente lembrar que a qualidade da prece, acima de tudo, uma prece sincera, né, reservada, com ligação de coração ao Pai, né, ao nosso Pai. Então, é isso. Eu agradeço a vocês e passo a palavra de novo para a Cláudia. Obrigada, Márcia. Sem dúvida, né? A gente ainda duvida do que a prece é capaz. As modificações do nosso ambiente interior e do ambiente onde nós estamos. A capacidade de mudar isso. Uma prece de qualidade, Verdade. como você colocou muito bem. Então, a gente passa agora a palavra para Juliana. Ela vai tratar as questões 849 e 850 do Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio, não é isso, Ju? Isso, Claudinha, livre-arbítrio. Primeiramente, dar boa noite a todos, agradecer a Márcia pela disponibilidade, né, da troca aí, da inversão, realmente. Eu estava no meio da estrada, né,
Mas, enfim, aqui estamos para falar do livre-arbítrio, né? E aí a gente vai tratar das últimas perguntas desse capítulo do Livro dos Espíritos, né? A questão 849, ela pergunta o seguinte, né? Qual é a faculdade dominante do homem em estado selvagem? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, aqui eu acho que a gente tem 3 conceitos básicos, né? Que a gente tem que entender. Primeiro é o estado selvagem, né? Ele não está falando de um homem em estado selvagem dos nossos selvagens, digamos assim, dos nossos indígenas, né? Ele está falando do estado do princípio inteligente no início do processo encarnatório hominal, né? Quando a gente realmente se encontra em estado mais elementar, né? Do homem enquanto ser imortal, né? Espírito imortal que somos, né? Sobre instinto e livre-arbítrio, aí a gente vai recorrer ao livro de Gênese, a Gênese kardeciana, porque realmente Kardec escreve um verdadeiro tratado sobre livre-arbítrio, sobre instinto, né? No capítulo sobre instinto e inteligência, o bem e o mal. Ele tem todo um texto sobre instinto e inteligência. A gente não vai aqui se ater muito a isso, mas tem algumas coisas que a gente precisa ver, né? E ele pergunta assim, ele diz assim, que diferença há entre o instinto e a inteligência, né? Onde um termina e o outro começa? O instinto é uma inteligência rudimentar ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Então, assim, só a matéria tem instinto, o espírito, quando ele está no seu estado mais elevado, de espírito puro, de espírito crístico, ele perde o instinto, um acaba para o outro começar, ou eles são qualidades distintas, né? Como a visão e o olfato, que se complementam, que se entrelaçam, que às vezes se confundem, mas são distintos. Essas são as perguntas. Aí a resposta é o seguinte: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos ao ato espontâneo e involuntário, em vista de sua conservação. Então, aqui fica muito forte no instinto a lei de conservação, né? Nos atos instintivos não há reflexo, nem combinação, nem premeditação. Então, assim, quando a gente usa de instinto, a gente nem tem reflexo, a gente nem pensa, né? E nem tem premeditação. A gente simplesmente faz porque aquilo empurra a gente a fazê-lo, né? Chico Xavier tem uma frase muito bonita que ele dizia assim, que o instinto é o amor de Deus cuidando de suas criaturas, né? É quando Deus cuida de suas criaturas, né? É pelo instinto, aí ele continua, né? Ele fala algumas coisas e aí ele vai. É pelo instinto que o animal é advertido do que lhe é útil ou do que lhe é nocivo. No homem, aí ele, estamos na fase hominal, né? No homem, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que chora para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a falar e andar. No próprio adulto, olha, depois que sai da fase infantil, né, no próprio adulto, certos atos são instintivos, né? Então, tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para sair do perigo ou para manter o equilíbrio. Então, a gente nem pensa e a gente, para manter o equilíbrio, a gente está usando o instinto, né? Aí ele vai falar da inteligência agora. Olha, a inteligência revela-se por um ato voluntário, refletido, premeditado e combinado, segundo a oportunidade das circunstâncias, né? É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma.
Então, a inteligência, a partícula divina que já tem um grau de inteligência, né, é isso que define o espírito. Né? Essa definição do espírito, a alma como espírito encarnado, né, e espírito como alma desencarnada, se que a gente pode usar esse termo. Né? Mas é aquela centelha divina, aquela centelha de inteligência que começa a aparecer, que nos diferencia enquanto espíritos individuais, que me diferencia de Claudinha, que me diferencia de Zilene, de Cátia, e é a minha concentração de inteligência. Né? Falando de um modo geral, né, aí ele continua mais à frente, que diz assim, todo ato maquinal que não tem pensamento, que não tem premeditação, ele é instintivo. E o que denota reflexão, combinação, deliberação, é um ato inteligente. Então, um é completamente livre, o outro não é livre. Um tem a ver com livre-arbítrio, o outro não tem a ver com livre-arbítrio. O instinto é um guia seguro, que não se engana jamais. A inteligência, já que é livre, ela está sujeita ao erro. Olha só. Aí, olha a parte mais intrigante que ele fala assim. Se o ato instintivo não tem um caráter, não tem o mesmo caráter do ato inteligente, ele revela, no entanto, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Olha o que está por trás do instinto. Quem está por trás do instinto é Deus. Por isso que ele não erra, ele não se engana. Porque se a inteligência, né? Se o ato inteligente, se o instinto não tem um caráter inteligente, ele não é premeditado, ele não está vinculado ao meu pensamento, à minha escolha, mas se ele me salva e me mantém na lei de conservação, por trás dele tem uma inteligência. É isso que ele está falando aqui, né? Se considerarmos o instinto como uma inteligência rudimentar, olha só, se a gente considerar o instinto como uma inteligência rudimentar, como ele poderia ser, em determinados casos, superior à inteligência racional? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma pergunta do livro Gênesis, tá? De Kardec. Né? O que lhe dá a possibilidade de executar coisas que a razão não pode produzir? Olha, então ele está deixando aqui bem claro que o instinto, ele não é uma inteligência rudimentar, né? Eu gosto muito de usar a metáfora da criança, porque a gente acha que uma coisa tem que acabar para outra surgir. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Quando a gente é pequeno, vamos usar o instinto como se fosse um determinismo divino, né? E o livre-arbítrio como se fosse a nossa vontade, né? Quando a gente é bebê, então, se a fralda vai ser trocada, se a gente vai tomar banho, se a gente vai se alimentar, se a gente vai dormir ou não, a hora de dormir ou não, é totalmente determinada pelos nossos pais, né? Há crianças que morrem simplesmente porque não foram alimentadas. Elas vão chorar, elas vão... a gente não tem... A gente está ali preso ao determinismo, né? Quando a gente é recém-nascido, bem pequenininho. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo o determinismo e vai ganhando o livre-arbítrio. Então, uma criança de 5 anos, ela já é capaz de escolher a roupa que ela vai vestir, ela já é capaz de escolher o tipo de alimento que ela vai comer, ela já é capaz de dizer não para algumas coisas, sim para outras, e já é até capaz de entender quando alguma coisa é nociva ou não, fazer escondido, né? Aos 7 anos já começa aquela fase da criança de mentir, né? Para escapar de criar subterfúgios, para escapar de alguma travessura, de alguma coisa que ela fez. Então já começa a pesar o bem e o mal, né? O que está certo, o que está errado.
E aí, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo o determinismo e ganhando o livre-arbítrio, né? E aí a gente chega na fase mais madura, na fase da adolescência, a gente já pode sair sozinho, até a gente chegar na fase adulta, onde a gente realmente quase não tem determinismo, não determinismo dos nossos pais. Obviamente, eu não estou falando do nosso trabalho, porque a gente sempre vai ter algum determinismo, a gente sempre vai ter algumas coisas que precisam ser feitas, mas eu estou falando em relação a essa determinação de que a gente tem que comer na hora que alguém determina, a gente tem que dormir na hora que alguém bota a gente para dormir, a gente não tem mais isso na fase adulta. Então, a gente vai ganhando o livre-arbítrio e perdendo determinismo, né? Então, determinismo e livre-arbítrio, eles são inversamente proporcionais, mas o instinto ele está lá. O instinto é uma faculdade paralela, que me mantém na conservação, né? E que é a fala de Deus comigo, no meu coração, né? E que se eu tiver que ir, eu vou, né? Então, assim, eu me lembro muito, quando minha mãe estava internada, minha mãe teve câncer, né? Vocês sabem, e minha mãe ficou internada, e aí, médico, começa a loucura, né? Eu tive que deixar ela na UTI, ela estava na UTI, não podia ficar com ela, fiquei até a hora que dava, deixei tudo lá acertado, tudo certo, amanhã eu volto o mais cedo possível, tá certo, tá certo. Fui para casa, aí chego em casa, aí começo, pronto. Minha mãe vai ser entubada, quando eu chegar amanhã, ela vai estar com catéter central, não vão conseguir pegar a central, vão perfurar o pulmão dela e ela vai, quando eu chegar, ela vai estar com... Então, eu imaginei todo o cenário catastrófico que ia acontecer com a minha mãe, porque eu não estava lá. É meu marido, que não estuda, o espírito, todo mundo conhece também, sabe que ele não estuda, que ele não, eu não sei o que é isso, porque ele tem um mentor espiritual que ensina particular ele tem aula particular da espiritualidade. Porque ele não estuda, ele não lê um livro, mas ele sai com um negócio assim, meio dormindo, meio acordado. Aí eu me levanto no meio da noite, eu vou no hospital agora. Aí ele meio lá, meio casa assim, por que você vai no hospital por quê? Eu disse, porque minha mãe está precisando de mim e isso já é para eu ir lá. Já me acordei que é para eu ir lá. Ele disse, minha filha, isso é perturbação. Porque se Deus mandasse você ir lá, você se levantava e ia, você não me avisava que ia, não. Porque quando Deus fala com a gente, manda, a gente vai. É o instinto. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente simplesmente vai lá e faz, a gente não sabe nem por que a gente fez. Que é isso que ele fala aqui. A gente muitas vezes não sabe nem por que fez. Então, como é que às vezes o instinto, né, que ele pergunta, né, o que lhe dá a possibilidade de executar coisas que a razão não pode produzir? A gente não sabe nem como a gente chega, quando a gente vê, a gente está lá. Então, o instinto, ele é paralelo à inteligência, ele cresce junto com a inteligência. O instinto, cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, ele aumenta. E aí eu convido a todos para ler, né, o livro de Gênesis, porque fala muito mais. É um verdadeiro tratado sobre instinto, né? E com questões bastante interessantes para a gente pensar, né? Mas aí o livro dos Espíritos já responde. Voltando ao livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, né? É porque vamos voltar à pergunta, né? Qual é a faculdade dominante no homem principiante, né? Aquele homem que acabou de entrar na fase hominal, né? O instinto ou o livre-arbítrio? Aí ele diz assim: o instinto é predominante, né? O que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Olha só, o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo com a inteligência. Portanto, a pessoa que é mais esclarecida que um selvagem é também mais responsável que ele pelo que faz. E aí essa frase icônica do nosso querido Homem-Aranha. Na verdade, não é do Homem-Aranha, é do tio dele,
que ele diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E é muito, muito claro isso que o Livro dos Espíritos diz. A pessoa que é mais esclarecida do que um selvagem, né? Lembrando, voltando a lembrar que o selvagem aqui, como um homem de idade espiritual mais jovem, né? É mais responsável que ele, pelo que faz, né? Aí eu queria ler uma poesia que está no Parnaso de Além Túmulo, foi psicografada por Chico, e é do espírito Augusto dos Anjos, né? Que ele fala, o nome da poesia é Evolução. Né? Ele fala assim: se devastássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimento dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, né? O anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Se a gente pudesse visualizar os labirintos, se a gente pudesse ver os nossos primeiros impulsos, nossos primeiros instintos, né? O que é que a gente veria? Veríamos o evolver dos elementos. Evolver é o desenvolver gradual, né? Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, né? Asceses é o conjunto de exercício que busca o desenvolvimento espiritual, né? Então, o que a gente ia ver? A gente ia ver o desenvolvimento dos elementos, as origens do nosso desenvolvimento espiritual, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses, que é a habilidade de entender os sentimentos, né? No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes. Olha, as 3 fases de desenvolvimento da gente, né? Mineral, vegetal e animal. Né? Nos rochedos, nas plantas e nos vermes. A mesma luz dos corpos estelares. A mesma luz que existe nos corpos estelares, a gente ia ver quando a gente pudesse, se a gente pudesse deslumbrar o nosso desenvolvimento, né? Então, Deus é Pai do micróbio, da mesma forma que é meu, que é a mesma forma que é Pai de Jesus Cristo e de um espírito crístico intergaláctico. Ele se importa, ele ama do mesmo jeito, nem mais nem menos, e ele cuida de todos nós da mesma forma. Quando Chico diz que o instinto é Deus cuidando de suas criaturas, ele cuida de todo mundo. Ele cuida da plantinha que se vira para o lado do sol e busca na terra aumentar suas raízes para se alimentar, porque isso é instintivo, né? E assim sucessivamente. E aí ele continua. É que dos invisíveis microcosmos até o monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outrora, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos do princípio das moneras e buscamos as perfeições absolutas, né? Então, o instinto, o aperfeiçoamento do instinto é justamente isso que ele fala, é a habilidade de entender os sentimentos. Uma hora a gente vai ter. Uma hora o nosso instinto vai estar tão aflorado que a gente vai ter a habilidade de entender os sentimentos. Todos eles que nos rodeiam. A gente vai ter, aí no Evolução em Dois Mundos, diz que a ligação de um espírito crístico com Deus é uma ligação indescritível. Como é essa ligação? Não sei, é indescritível. A gente não tem como descrever. Né? É o Criador falando diretamente com a gente entendendo numa cumplicidade que não dá para descrever.
né? Que é coisa que não dá para verbalizar, que não dá, que a gente não tem condição, a gente não dá conta disso, de entender isso, né? E aí vem a questão 850, que ele diz assim: certo, mas e a posição social? A posição social não é, em geral, um obstáculo a essa liberdade de ação? Assim, eu até quero fazer, eu tenho livre-arbítrio, eu até quero, poxa vida, tanta coisa que eu posso fazer, né? Mas e minha posição social? Ela não me impede de tomar certas atitudes, certas posturas, né? Que inibem um pouco meu livre-arbítrio? Aí a resposta dos espíritos é muito clara. Sim, o mundo tem, sem dúvidas, as suas exigências. O mundo é exigente, né? Mas Deus é justo. Olha a resposta. Deus é justo. E tudo leva em conta. O mundo tem suas exigências, Deus é justo, mas deixa-lhes a responsabilidade pelos poucos esforços que fazem para superar os obstáculos. Então, o que vale aqui é o quanto você se esforça, o quão preso às questões sociais você é, o quão preso ao mundo material você fica, né? Quanta necessidade de conforto, porque tudo, no final das contas, gira em torno do conforto, né? Quanta necessidade de conforto, porque uma coisa é o que é necessário. O que é necessário, Deus dá. A gente tem o instinto, a gente tem tudo que a gente precisa, né? Mas o quanto a gente está disposto a ceder para o mundo, no final das contas, o quanto a gente está disposto, porque a gente vive no mundo, mas a gente manipula matéria, a gente manipula mundo material, mas a gente não pode ser manipulado por ele. O limite do meu uso é o meu desuso. O que eu tenho a mais que eu não uso e que o supérfluo é aquilo que ultrapassa a minha necessidade, né? O quanto eu me esforço para manter isso? O quanto eu estou disposta a dar do meu tempo, da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde psíquica, para conseguir sempre mais, para ter mais conforto, para que o mundo material entre em mim num buraco que eu tenho no peito e que eu não consigo preencher com nada, porque o mundo material não o preenche nunca. Né? É isso. Então, assim, o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Isso Deus sabe. Mas Deus é justo. Então, a gente tem que ficar com isso em mente. Eu acho que a gente tem que pensar no esforço que a gente faz para estar no mundo sem que o mundo entre na gente, né? A gente se diz cristão, a gente se diz monoteísta, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas a gente se pega, e eu estou falando para mim mesma, e a gente se pega, às vezes, trabalhando mais, dando um plantão a mais, porque a gente quer comprar uma coisa de uma marca tal, e só serve aquela marca porque a gente, né? Até que ponto o conforto não está tomando o espaço que Deus deve ter na nossa vida, né? Essa pandemia, ela está aflorando muita coisa, né? Essa pandemia, a gente vai olhar para trás quando a gente desencarnar, quando a gente tiver condições
de ver, de olhar para isso tudo com um olhar mais maduro, a gente vai ver quantas coisas para o Covid como uma vacina para um bocado de doença da nossa alma, né? Dói, é amargo, assim como a proibição, nosso lar, eu esqueci o nome dele, mas o espírito responsável pela organização do nosso lar empurrou, já vinha há muito tempo tentando, mas empurrou a sopa, né? Para todo mundo ter uma dieta menos material. E houve rebelião, e houve, né? A gente costuma dar chilique, né? Mas assim, o quanto é amargo os remédios que a gente tem que tomar para que a gente amadureça espiritualmente, para que a gente entenda que a gente está no mundo para trabalhar, para cooperar com ele, mas que ele não pode entrar na gente. Quantas pedras de tropeço ele não tem espalhado por aí, né? Onde a gente vai cair em tentação, né? Quão possível quantas possibilidades de queda em tentação o mundo não nos oferece, né? É isso. Clarencio, Fátima lembrou aí, né? Clarencio, o gestor de nosso lar, né? Quando ele empurra a goela abaixo a sopa, né? E a pessoa tem que ficar na sopa. Então, assim, quantas coisas a gente não vai precisar ainda sofrer e passar para enxergar o que está sendo dito há mais de 2000 anos, né? Há muito mais do que isso, porque a gente acha que a gente superou o Velho Testamento, né? A gente acha que já se acha monoteísta e cristão, mas a gente se vê cultuando deuses que são totalmente materiais, né? E é isso. É isso que a gente tinha para colocar. O livre-arbítrio realmente traz muita responsabilidade, né? E é passível de erro. Então, que a gente possa usá-lo de maneira cada vez mais consciente, de maneira cada vez mais inteligente, e que a gente consiga encontrar nossa luz, acender nossa centelha divina. E que assim seja. Muito obrigada, Ju, pelas reflexões, por nos ter conduzido no estudo da noite de hoje. Antes de encerrar, rapidamente, já que nós já citamos tanto André Luiz hoje, né? Lembrar que a casa tem um estudo direcionado para as obras de André Luiz na fase A Vida no Mundo Espiritual. E nós estamos agora estudando o livro Libertação, que foi um dos livros citados por Márcia, e nos reunimos todas as quartas-feiras, às 20 horas, para estudar essas obras que são extraordinárias, né? E realmente nos ensinam, nos mostram, nos conduzem, pelo olhar do Espírito André Luiz, como é a vida no mundo espiritual. Quem se interessar por participar do estudo, pode informar isso lá no grupo Amigos Espíritas, ou no meu WhatsApp particular, ou no de Fátima, que a gente inclui vocês no grupo e vocês têm acesso ao link minutos antes do estudo começar, tá bom? Bom, agradecendo às duas amigas que nos trouxeram reflexões tão importantes para o nosso crescimento na noite de hoje. Vamos convidar a todos para fazer a prece e encerrar este momento de estudo da nossa casa. Fechando os olhos e continuando a elevar os nossos pensamentos, agradecemos ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos, pela oportunidade do conhecimento, de expandirmos os nossos horizontes, tendo também a certeza de que quanto mais sabemos, maior é a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, a forma como agimos.
que possamos estar sempre vigilantes. E também, Mestre amado Jesus, em prece, para estarmos em comunhão contigo e, consequentemente, com o nosso Criador. Que possamos todos ter uma noite de paz, de repouso para nossos corpos físicos, mas de oportunidades de aprendizado e de crescimento para nós, espíritos. E que as energias geradas neste momento, energias de fraternidade, de amorosidade, de carinho, boas vibrações, enfim, possam servir de matéria-prima à equipe espiritual da nossa casa, para que seja utilizada em prol de todos aqueles que se encontram mais necessitados do que nós neste momento. Mais uma vez, muito gratos, Senhor, pedimos a tua permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja.